Olá pessoal, eu sou o Miquel Souza e este é o canal de YouTube Jogos no Tabuleiro. Eu hoje vou fazer aqui uma coisa um pouco arriscada. Não é nenhum triplo mortal encarpado, mas é uma coisa parecida. Pelo menos que pode gerar muito debate e muita discussão. Então eu vou fazer aqui mais uma comparação. Se no passado comparei o Monopólio, o jogo Monopólio conhecido e os jogos não modernos com os jogos de tabuleiro modernos, hoje quero fazer outro tipo de comparação. Hoje quero comparar o xadrez com a grande parte e a maioria dos jogos de tabuleiro modernos. Quando fiz a comparação do Monopólio com os outros jogos não modernos, não juntei o xadrez deliberadamente. Porquê? Porque são coisas que não estão nada ao mesmo nível. Ou seja, o xadrez é um jogo com uma elegância de design e com uma história própria muito diferente do Monopólio e que merece e tem de ser tratado com distinção e de um modo à parte, porque continua a ser um excelente jogo dentro do seu tipo de jogo, da sua gama. E é isso que eu vou aqui fazer. E porquê é que vou fazer isto? Não porque queira dizer que os jogos de tabuleiro modernos são melhores que o xadrez, para mim pessoalmente são, mas porque tem um certo enquadramento e porque eu valorizo determinadas coisas que penso que devem ser aqui referidas. E claramente uma coisa não substitui a outra, depende depois, mas vou deixar que vocês decidam isso por vós mesmos. Mas vou fazer aqui algumas comparações para que possamos então todos debater sobre este assunto. Então eu vou comparar aqui o xadrez, um só jogo, com a grande maioria, ou seja, vou fazer de um modo quase uma média, pensando naqueles que são os jogos principais, com os jogos de tabuleiro modernos. Ou seja, aqueles jogos que nascem depois dos anos 90, ali de inspiração alemã, ou Eurogame, esse tipo de jogos que tem design atual com base nestas características que eu vou enunciar. Então, e só para vermos isto, estamos a comprar um só jogo com todos os outros jogos, portanto, só para vermos a importância do xadrez, a importância que tem e que seguramente não vai desaparecer no futuro, porque realmente é um jogo com múltiplas aplicabilidades e possibilidades. Então vejamos, por exemplo, o xadrez. Lá está, estamos a comparar um jogo, e um jogo muito absorvente. Normalmente quem joga xadrez a sério, realmente tende a não jogar mais nenhum tipo de jogo de tabuleiro. Há normalmente este tipo de hábito, pelo menos daquilo que eu tenho visto e tenho conhecido. E muito bem, porque realmente o jogo quando é jogado pode chegar a um grande nível de complexidade e competição. No entanto, nos jogos de tabuleiro modernos, não podemos dizer que existe um jogo dominante. Existem muitos jogos e é isso que dá a variabilidade à dita coisa, ao tipo hobby, a este passatempo dos jogos de tabuleiro modernos, porque realmente temos muito para escolher e estão sempre a surgir novas mecânicas, novos temas, novos jogos, e costuma ser isso que também cativa muito o interesse dos jogadores por este tipo de jogos. O xadrez, como sabemos, é um duelo, podemos considerar como um dos primeiros jogos de guerra, um wargame, enquanto os jogos de tabuleiro modernos tendem a não ser isto, tendem a ser mais sociais, para já, porque podem ser jogados por muitos jogadores e porque, pelo modo como as mecânicas são tratadas, por terem temas, por criarem situações de interação social entre os vários jogadores, são marcadamente mais sociais. E até as estatísticas e os estudos que têm sido feitos sobre os jogos de tabuleiro modernos dizem que a maioria das pessoas e dos jogadores que jogam estes jogos retiram o seu prazer de jogo realmente da interação social. Não que os jogos tenham que ser interativos na mesa, mas por estarem várias pessoas sentadas à mesma mesa a fazer uma atividade, gera-se naturalmente uma interação social, conversas paralelas, desbloquear de situações, ou seja, é uma excelente forma de conhecer pessoas para além, mesmo que joguem só a 3 ou 4 no vosso grupo. Já nem estou a falar quando jogam em atividades de comunidades maiores, aí o potencial é ainda maior. Os jogos como o xadrez, embora exista uma versão que possa ser jogada rapidamente, tendem a não ter um limite de tempo. E o que é isto? Ou seja, um jogo de xadrez pode arrastar-se durante horas. Isto não é adequado para algumas pessoas que não têm predisposição para estar a jogar esse tempo todo, ou porque nem sequer têm disponibilidade pessoal, nem vida familiar ou profissional para isso. Enquanto os jogos de tabuleiro modernos tendem a ter o fator tempo controlado. Isso faz parte já do design do próprio jogo, e muitos designers, quando desenham o jogo, por exemplo, podem perceber-se que o jogo está a desenrolar durante 4 horas e os próprios designers adaptam o jogo para reduzir o tempo. Isto costuma acontecer bastante nos jogos que são produzidos atualmente. Portanto, o tempo de jogo é controlado. No caso do xadrez, por ser um jogo altamente tático e muito estratégico, tem as duas dimensões, uma das questões que tem é o excesso de opções.
e isto pode contribuir então para o jogo ser muito demorado e muito absorvente, impedindo que facilmente possa ser jogado por uma pessoa que não esteja habituada a jogar isto, e também que implique muita concentração, que impeça então o normal contacto e interação social. Enquanto estes jogos de tabuleiro modernos têm o próprio número de opções controlado, e existem vários níveis de complexidade. Existem alguns jogos, os mais ditos de introdução, com menos opções, existem os outros com tantas ou mais opções que o xadrez, mas normalmente esse design de opções serve para nos facilitar, entre aspas, a vida, mas não é facilitar ao ponto de não termos opções estratégicas, nem opções com sentido, não, nada disso. Simplesmente serve para retirarmos o máximo da experiência do jogo, sem uma necessidade de sermos esmagados pelo número de possibilidades que temos inicialmente. Portanto, isto é também uma das características de design, que é um número de opções controladas. E depois há alguns jogos onde realmente nos indicam ou nos dizem que temos uma determinada missão, e alguns jogadores tendem a preferir também esses jogos, que os levam num determinado sentido, embora dando-lhe opções para chegarem a esse objetivo, mas também existem depois os outros, chamados caixa de areia ou sandbox, em que podemos fazer exatamente aquilo que nós quisermos, e são atos criativos, muito criativos. Portanto, já referi aqui a maior parte das questões do xadrez, o que é que o caracteriza, e então vou falar também agora um bocado dos jogos modernos e noutras características que ainda não falei. Estes jogos de tabuleiro modernos têm outra possibilidade. Por exemplo, o jogo de xadrez sendo um wargame, um jogo de guerra, um duelo, 1 a 2, 1 contra 1, a 2, embora existam também variantes com outro tipo de variantes do xadrez, estes jogos de tabuleiro modernos não têm forçosamente de ser jogos de ataque ou jogos de duelos. Podem ser jogos competitivos semi-diretos, pode haver uma competição semi-direta, que também se relaciona com o elemento do xadrez, que quem ganha, um ganha e outro perde. Nestes jogos de tabuleiro modernos nunca existe eliminação de jogadores, normalmente não existe, é uma coisa que é evitada no design dos jogos, ou seja, os jogadores jogam todos o jogo até ao fim, ou seja, e quanto melhor o jogo, mais os jogadores estão envolvidos em todo o desenrolar do jogo até à sua conclusão. Isso é fomentado através de métodos de competição indireta, que dão liberdade aos jogadores para fazerem ou para aplicarem as suas estratégias e tomarem as suas decisões. Dentro dos jogos de tabuleiro modernos também existem os semi-cooperativos. O que é isto? Todos os jogadores estão a competir por alguma coisa, mas a determinado momento têm que competir para que, por exemplo, não percam todos. Isto existe em alguns jogos. E existem também os totalmente cooperativos ou colaborativos, em que os jogadores estão todos a jogar contra o jogo, ou seja, estão todos a tentar sobreviver, em que ganham todos ou perdem todos. É também uma possibilidade. E isto porque também nos jogos de tabuleiro modernos continuam a ser feitos jogos de guerra, que também é uma coisa curiosa, que vão também beber bastante ao xadrez, mas que criam ou usam outro tipo de temáticas, porque o xadrez, apesar de podermos ver um tema de dois exércitos contra o outro, ou duas sociedades, pode ser visto como um jogo abstrato. E penso que era mais ou menos isto que eu tinha para vos falar sobre isto. Portanto, agora penso que podem decidir. Claramente continuará a haver um lugar para o xadrez, penso que isso é indiscutível, mas gostava de partilhar então aqui as diferenças e as proximidades, porque também há algumas, porque também o xadrez influenciou muito este tipo de jogos modernos, é incontornável, há muito conhecimento e muita experiência e muito que se pode aprender com este jogo, que é histórico, tem centenas de anos. Portanto, agora, tendo feito esta comparação, esperando não ser trucidado nem esmagado por eventuais comentários que discordem desta minha opinião, fica aqui algumas das características que distinguem estes jogos para que vocês possam decidir e possam experimentar. Neste tipo de jogos, o melhor é mesmo experimentar por vocês, experimentar mesmo jogando, sem opiniões pré-estabelecidas à partida, e ao contrário de muitas outras coisas, e que acontece, por exemplo, no xadrez, em que é um só jogo, nos jogos de tabuleiro modernos, como existem muitos, eu diria quase de certeza, a não ser que tenha uma aversão total às atividades lúdicas de jogo, existirá sempre um jogo para vocês poderem jogar adequados a vocês, ao vosso grupo, à vossa comunidade e ao tipo de disponibilidade que tem, porque também isso muda e também isso é relevante para esta dinâmica de jogos. Pronto, aqui fica a opinião. Adeus.